Gratos pela obra da cruz, somos gratos, Deus, pelo resgate que o Senhor fez conosco. Somos gratos porque nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos, Deus, não só a nossa liturgia de culto, mas rendemos a nossa vida como um todo, Senhor. Não só esse momento de adoração, mas nós rendemos a nossa vida e sujeitamos a nossa vida ao Teu querer, a Tua vontade. E a Tua vontade, Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Nos ensina, Senhor, a descolar os nossos pés desse mundo. Mesmo que vivamos aqui, mesmo que somos ainda cidadãos desse mundo, pagadores de impostos, trabalhadores, pais de família, mas que o Senhor consiga, Senhor, que nós não venhamos a impedir o descolamento das nossas vidas das questões deste mundo, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, se nós esperarmos em Ti, Jesus, somente nas coisas dessa terra, seremos os mais infelizes dos seres humanos. Nos ensina, Deus, a Te amar fora daqui, Senhor. Nos ensina a Te amar aqui e fora. Não existe uma separação. Nos ensina, Deus, a ter uma vida cultuada a Ti. Uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de devocional a Ti, Senhor. Aonde andarmos nos nossos trabalhos, aonde nós frequentarmos, que o Senhor esteja sempre confortável conosco. É o que nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Deus. Fortalece nossas vidas. Fortalece os irmãos que estão em casa escutando, que não puderam estar aqui hoje, que não se sentiram confortáveis, talvez pela disseminação dessa nova cepa, mas Deus, eu te peço, alcança eles em nome de Jesus. Eu peço, Deus, a Tua paz. Nós oramos, Deus, pelos enfermos, oramos também, Senhor, para que haja cura, Deus, por intermédio da Tua parte. Que a Tua mão toque, Deus, na vida daquele que precisa de um toque, seja num câncer, seja numa dor de cabeça, que seja, Pai.
Nós oramos para que haja, Senhor, o teu toque e que seja feita a tua vontade. Por mais que façamos, a tua palavra nos diz que nós somos ainda servos inúteis. E isso não nos diminui, Senhor. Isso só nos coloca em nosso lugar. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pela família da fé. Obrigado, Deus, pelos irmãos em Cristo. Obrigado, Deus, pela tua presença, cada vez mais e mais gloriosa. Nós amamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar? Que legal que vocês vieram. Tá bom o áudio aí? O pessoal em casa também, que não pôde estar conosco aqui, ou não se sentiram confortável, como eu falei, é extremamente compreensível. Fique bem tranquilo, não há problema nenhum nisso. As pessoas têm que andar segundo se sentem à vontade. Então nós vamos transmitir, não transmitimos desde o início, mas vamos transmitir a palavra agora para a edificação da nossa vida. Pessoal, antes de nós iniciarmos a palavra, quem quiser ir no banheiro, tem banheiro aqui em cima, tá? Na parte de cima lá. Não precisa vir aqui embaixo até por causa dos fios, mas tem lá, tá tudo preparadinho. Nós vamos continuar, pessoal, a caminhada no livro de Hebreus. Nós vamos entrar hoje no capítulo 5, nós já fizemos o capítulo 1, 2, 3, parte do 4, nós vamos fazer agora a parte do 4 e finalizar o 5. Nós estamos numa ordem crescente do livro, logo depois que nós terminamos o estudo do Evangelho de Mateus. Isso nos traz uma paz tremenda, por quê? Porque o Evangelho de Mateus mostrou a obra de Jesus Cristo e tudo que ele fez. E agora nós estamos entrando na parte doutrinária da fé, que é o livro de Hebreus. E nos nossos estudos a gente consegue entrar um pouco mais a fundo. Então estou fazendo capítulo por capítulo para não ficar confuso para ninguém. Então eu queria que você abrisse aí no capítulo 4 e no versículo 14, já no finalzinho do capítulo 4. Se você trouxe a sua oferta, irmãos, tá? Em dinheiro, se você quiser fazer uma oferta, nós temos a caixinha ali, você pode contribuir com liberdade, nós não tiramos um tempo para fazer isso, você tem total liberdade para fazer a hora que você quiser. Hebreus 4, capítulo 4 e versículo 14. Hoje está uma noite agradável, né? O último culto aqui estava muito calor. Foi aquela leva de calor que a gente pegou aqui no sul, que agora passou. Então hoje está uma temperatura bem agradável. Diz assim, Hebreus 4. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora vamos iniciar o 5. Aqui nós vamos iniciar agora, nós vamos entender um pouquinho o que é o sumo sacerdote e vai falar um pouquinho do sacerdócio de Jesus. Diz assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas de sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio, veja bem, ele próprio está sujeito à fraqueza. Na passagem anterior, ali estava falando de Jesus que ele não tinha pecado. O sumo sacerdote humano, que o capítulo 5 vai falar, ele está falando que ele também é fraco como qualquer outro homem. Essa é uma das diferenças. Então vamos entrar mais a fundo. Capítulo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, ninguém se auto-intitula sumo sacerdote, mas deve ser chamado por Deus, como o fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele não aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, irmãos. Esse capítulo 4, final 4 e o início do 5, ele eu vou dizer que todo o livro de Hebreus é extremamente importante você saber. É extremamente importante porque aqui vai doutrinar algumas coisas que vão desmontar algumas coisas que nós temos as pré-formações, porque quando nós lemos o livro de Hebreus, ele desmonta realmente muitas coisas da nossa vida. Eu digo que o livro de Hebreus, nós falamos no culto passado, ele é a perfeita dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele se completa, ele é considerado por alguns estudiosos o quinto evangelho. Por isso a importância que a gente dá para o livro de Hebreus, porque ele vai fazer a perfeita distinção e a importância do Antigo junto com o Novo Testamento. Ele não vai desmerecer o Antigo e não vai desmerecer o Novo, ele vai mostrar que os dois se completam. Por isso que eu disse que é uma fechadura, é perfeito. Capítulo 1 ele vai falar dos profetas, de como Deus falava. O capítulo 2 vai falar sobre nós darmos valor para a salvação. O capítulo 3 que a gente estudou vai falar sobre Jesus ser superior a Moisés, e agora o capítulo 4 está nos mostrando sobre o sacerdócio. Porque o sacerdócio, Pedro falou na carta de 2 Pedro, ele disse que nós não temos mais um sacerdote. Nós todos fomos chamados para sermos sacerdotes. E aqui ele vai passar o tempo inteiro falando, porque ele está falando, o escritor de Hebreus, eu falo ele porque nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Eu gosto da ideia que seja Paulo, mas não tenho consenso. O escritor de Hebreus, ele estava no primeiro século, nós já falamos isso, mas é bom reforçar. Ele estava escrevendo no primeiro século para uma igreja que estava sendo perseguida, morta, os irmãos estavam sendo mortos, filhos de cristãos estavam sendo mortos pelos próprios judeus que não se converteram ao cristianismo. Porque para o judeu que não se converteu ao judaísmo, era uma blasfêmia falar que um homem poderia ser o Filho de Deus, o Messias. Porque eles não creram que Jesus era o Messias. Então para eles aquilo ali era uma blasfêmia. E blasfêmia, na lei de Moisés, diz que é condenação à morte. Tanto é que Barrabás ele ia morrer porque ele foi ladrão, mas tinha outros ladrões junto na cadeia que iam morrer por blasfemar. Jesus, diversas vezes os fariseus tentavam pegar Jesus na blasfêmia, que é algo que tira o poder da lei e traz para outra religião, ou outro Deus, ou outro semideus. Só para vocês entenderem. Então esses irmãos ouviram o Evangelho, muitos deles viveram na época de Jesus e se converteram ao cristianismo. E os próprios familiares e irmãos da comunidade judaica na época estavam perseguindo eles, porque eles acreditavam piamente na lei de Moisés. Quantos sabem que a história do apóstolo Paulo antes de se converter, ele matou diversos cristãos. Ele saía porque ele acreditava, ele era um fariseu, e ele acreditava piamente que todos os cristãos estavam blasfemando contra a lei de Moisés, então eles eram dignos de morte. Até que Jesus apareceu para ele, e aí você conhece a história. Mas não é a nossa história aqui, é só para vocês entenderem o contexto que esses irmãos estavam vivendo. Então, esses irmãos que estavam sofrendo lá naquela época, nesse primeiro século, eles estavam retornando ao judaísmo. Eles estavam retornando, saindo do cristianismo e voltando ao judaísmo. E o autor de Hebreus está o tempo inteiro falando para ele da importância de entender a salvação e da importância de não retroceder ao judaísmo ou qualquer outro tipo de religião que for. Por isso que a gente sempre fala, cuidem com o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É pegar fragmentos de outras religiões e achar versículos na Bíblia que me amparem para fazer algumas práticas. Isso é o sincretismo. Quando eu falo sincretismo, ele vai gerar o quê? Jesus mais alguma coisa. Jesus mais o dízimo, Jesus mais o sacrifício, Jesus mais a ida na igreja. E tudo que eu condiciono Jesus mais alguma coisa, eu estou retrocedendo e logo eu não preciso de Cristo. Se eu condiciono qualquer coisa junto com Cristo para minha salvação, logo eu não preciso de Cristo. E é isso que o escritor estava dizendo para ele, irmãos, vocês estão voltando para as práticas judaicas e vocês estão abandonando a obra de Cristo.
E aí, claro que não basta, né, irmãos? Imagina, uma religião milenar que era o judaísmo, e uma pessoa simplesmente com poucas palavras ia conseguir convencer os irmãos. Claro que não. Então ele começou a trazer a parte apologética, doutrinária. Ele começou a entrar lá nas doutrinas do Antigo Testamento, que era o que eles conheciam, e ele estava contextualizando para aqueles dias atuais ali. Por isso que é tão atual para nossos dias hoje. E aí ele começou a dizer sobre o sumo sacerdote e os sacerdotes, que para a religião judaica fazia todo sentido isso. O que era o sacerdote? O sacerdote, ele deveria vir da tribo de Levi, uma tribo exclusiva. Os levitas, né, que a gente acha que é os músicos, não tem nada a ver com músico. Os levitas eram da tribo de Levi, e de alguns daqueles ali tirava-se o sacerdote, que ele representaria o povo ali naquele momento. O primeiro sumo sacerdote que nós vemos na história foi Arão. Arão, lá na época de Moisés, quando Moisés recebeu de Deus, disse: pode levantar, pode consagrar Arão como sumo sacerdote. Qual era a função de um sumo sacerdote? A função do sumo sacerdote, ele estava como se fosse um coordenador dos sacerdotes da tribo de Levi. Ele fazia a oferta anual. Ele era a única pessoa que poderia fazer aquela oferta de sacrifício anual. Eles faziam ofertas de sacrifício, reuniões, como a gente faz aqui, durante o período do ano, sim, mas aquela oferta anual, ele deveria ter um tempo de consagração, de purificação, e normalmente eles entravam com uma cinta amarrada e uma corda amarrada na cintura, e que quando eles adentravam ali no Santo dos Santos, que era um lugar que até Jesus vir e romper o véu, existia esse lugar. O que tinha dentro do Santo dos Santos? É como se tivesse uma cortina aqui, lá estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, aquele sumo sacerdote, ele tinha que observar muito bem os mandamentos de Moisés, para que se ele entrasse com qualquer tipo de falha nos mandamentos de purificação, ele era consumido pela glória de Deus. E os outros sacerdotes só puxavam pela corda ali, porque ninguém tinha coragem de entrar naquele lugar. E era assim que acontecia, irmãos. E isso veio até Jesus Cristo. E eles entravam, e não era um ritual legalzinho de levantar a mão e dar glória a Deus, não. Eles entravam com um bicho, que normalmente é uma ovelha limpa, a melhor ovelha que eles tinham, e ele aspergia o sangue daquele bicho em cima da Arca da Aliança. Aquilo ali era o culto judaico, era um culto de oferta, e aquela aspersão daquele sangue do bicho fazia expiação do pecado. E depois que ele saía dali, não era um bicho, era vários bichos, era um dia inteiro queimando bicho. Eles tiravam todas aquelas carcaças e iam para um lugar, no pátio do templo, e eles ali, eu acho na minha imaginação, o fedor que devia ser, né? Que aquelas carcaças eram todas jogadas numa fogueira e eles queimavam tudo, porque aquela carne era imunda, não podia comer aquela carne, porque ela estava impregnada de pecados dos homens. Eu estou contextualizando para vocês verem a importância de um sumo sacerdote. Então, o escritor de Hebreus, ele entrou dentro da doutrina deles para dizer: irmãos, Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote não da ordem de Arão, da tribo de Levi, ele é da ordem de Melquisedeque. Mas quem é esse cara, esse tal de Melquisedeque? Melquisedeque vai aparecer uma vez na Bíblia. Em Gênesis, eu anotei aqui onde ele apareceu, mas não precisa abrir. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, vai mostrar quando Melquisedeque apareceu. Sabe aqueles personagens da Bíblia que aparecem do nada e somem do nada? Esse é o Melquisedeque. A Bíblia diz que ele só era o rei de Salém e que ele era um sacerdote da ordem de Deus. Não tinha uma linhagem sacerdotal. Tanto é que Melquisedeque é antes da lei de Moisés, porque Melquisedeque apareceu para Abraão. Abraão é bem antes de Moisés, antes da lei. O que o escritor está querendo dizer para eles quando ele está dizendo Jesus, ele é superior aos sumos sacerdotes humanos. Ele não vem da linhagem de Levi. Você sabe qual é a linhagem de Jesus? Né? Jesus é da tribo de Judá, é uma das tribos também. Mas ele não poderia ser um sumo sacerdote segundo a lei de Moisés, que deveria ser um levita, estudado, consagrado a sacerdote, depois separado por Deus a sumo sacerdote, e essa era a linhagem até os fariseus. Claro que depois, no tempo de Jesus, ali nós já estudamos em Mateus, existia 2 sumos sacerdotes, né? Anás e Caifás, genro e sogro. Aí já entrou a parte política, Roma indicava um e a religião indicava outra, já não se observava mais. Por isso que Deus já estava saturado de oferta de homens, e Deus já não recebia aquele tipo de oferta. Enfim, quem é o sumo sacerdote? Quem é o sacerdote Melquisedeque? Porque aqui se faz uma salada de fruta, irmãos.
Principalmente no meio neopentecostal, quando eles vão tentar explicar quem é Melquisedeque, aí eles dizem, isso aponta para cá, aponta para lá, e aponta para lá, e aponta para lado nenhum. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não tem como nós não passar hoje. Nós vamos aqui no capítulo 7 de Hebreus. Convido vocês para abrir aí no capítulo 7. Gente, isso aqui vai desconstruir muita coisa na nossa vida hoje. Eu simplesmente estou viajando no livro de Hebreus. Ele é extremamente apologético. Capítulo 7 vai dizer assim, versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Consideram a grandeza desse homem, está falando de Melquisedeque, até mesmo o patriarca de Abraão, que Abraão lhe deu os dízimos dos despojos de guerra. A lei requer que os... vejam bem, escute isso. A lei requer que os sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que receberam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. E sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Só até aqui. Aqui é extremamente importante para você entender uma coisa. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. Quem é responsável por receber o dízimo? O que está escrito aqui? Aqui está fazendo menção à lei de Moisés. Se vocês forem para Levítico, vocês vão ver. O dízimo, ele é dos irmãos das 11 tribos que davam o dízimo das suas colheitas para a tribo de Levi, para manter o templo. E aqui está dizendo que só a tribo de Levi pode receber dízimo. Veja bem, eu não faço apologia de dar dízimo e não dar dízimo. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Por isso que na nossa comunidade nós entendemos que a partir de Cristo nós não temos obrigatoriedade e nem alíquota. Nós não temos alíquota. Tem desprendimento de coração, cada um contribui da forma que quiser. É um ato de amor. Mas aqui está dizendo que se eu for cobrar o dízimo fielmente de vocês, eu tenho que ser da tribo de Levi. E eu tenho que viver pela lei e observar a lei, e logo eu aparto-me de Cristo. Eu não preciso de Cristo, eu vou observar a lei. Esse é um dos pontos aqui que vai colocar Melquisedeque superior a Arão. Uma porque ele apareceu antes. Vocês estão entendendo? Está muito confuso? Não. Ele apareceu antes de Moisés, antes de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ele apareceu antes, quando Abraão ele entrou numa guerra, ele venceu aquela guerra, e ele pegou despojos de guerra. O que era? Naquela época, exército. Quando eu assumia um território, eu ganhava aquela guerra, eu saqueava tudo que sobrava lá. Alimentos, povos vinham para ser escravos do outro povo que venceu. Tudo que tinha lá, ouro, prata, ele trouxe. Nunca se ouviu falar em dízimo antes disso. Nunca. E Abraão foi e dizimou uma vez para esse sacerdote aqui. E nunca mais se falou que Abraão fez dízimo todo mês, ou todo quinzena, ou sei lá. Uma vez só de despojo de guerra. Eu pergunto para vocês, quem aqui tem despojo de guerra? Eu só tenho um milico aqui, ele não foi para a guerra ainda. Ninguém tem despojo de guerra. Muitos vão defender dizendo, não, mas ele deu dízimo antes da lei. Irmãos, nós estamos falando aqui de um sacerdócio. Nós estamos falando de um homem. Eu não estou fazendo apologia a isso, eu só estou trazendo a luz da Bíblia. Eu estou falando do sacerdócio de Jesus, que é superior a dos homens. Porque aqui se dá a entender que Melquisedeque, ele era uma espécie de Cristo. No Antigo Testamento você vai ver várias passagens de anjos que apareceram a homens, e dava-se a entender que era Cristo Jesus ali aparecendo para eles. Diversas passagens. Então aqui Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, porque ele não tinha genealogia, como o escritor falou, ele não tinha uma linhagem sacerdotal, ele não tinha pai, não tinha mãe, ele simplesmente aparece em Gênesis 14 e some em Gênesis 14, e nunca mais se ouve falar, somente quando o escritor de Hebreus ele vai começar a falar sobre o sacerdote de Melquisedeque. O que eu estou querendo trazer, e o que o escritor de Hebreus estava falando para os irmãos? Vocês querem voltar às práticas da lei?
se vocês continuar voltando ao judaísmo, vocês vão abandonar Cristo, porque a lei, ela não tem um fim em si próprio, a lei ela vai até Cristo. No original, no grego, não existe cumprimento de lei, essa palavra cumprir não existe. No original vai dizer sentido completo, ou dar sentido completo. Então Jesus, quando ele disse, eu cumpri a lei, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei, Jesus está dizendo, a lei ela não tinha sentido, ela era horizontal. E quando ela chegou até mim, eu dei sentido completo, é horizontal, agora é vertical, agora é para cima. É tão simples isso na teologia de entender, e isso é um ponto tão crucial para o cristão verdadeiro entender o que é evangelho e o que é sincretismo religioso, que é a mistureba, a salada de fruta que a gente vê em alguns lugares. O livro de Hebreus ele vai deixar muito claro, irmãos. O livro de Hebreus ele vai deixar muito claro sobre a nova aliança no sangue de Cristo. Ele vai deixar claríssimo agora que nós não temos mais um sacerdote da ordem de homens e nós temos um sacerdote que é da ordem de Deus, que é Jesus Cristo, e ele é superior. Com isso, agora eu vou entrar na mensagem. Vocês estão entendendo? Aqui, irmãos, essa mentalidade do capítulo 4 e do capítulo 5 vai tirar nos nossos dias, agora trazendo para os nossos dias, vai tirar toda a ordenança de um líder, um formato sumo sacerdote. O que eu quero dizer? Existem vários pastores hoje, ou apóstolos, ou sei lá que se chamam, que eles têm esse nome, mas eles estão andando como um sumo sacerdote. Eles estão colocando, eles estão pautando a liderança deles, como se fosse a liderança veterotestamentária, olhando para o Antigo Testamento e oferecendo para vocês ser o mediador entre vocês e Deus. Logo, se vocês me elegem como pastor, mediador entre vocês e Deus, logo vocês não precisam de Cristo, vocês não serão salvos. Porque eu, como pastor, eu não sou mediador entre vocês e Deus. Nós somos uma família, e a Bíblia vai dizer que nós somos todos sacerdotes. Pedro falou isso. Nós todos fomos resgatados das trevas para a luz, para um sacerdócio real. Então não existe mais essa coisa de ser um líder, que ele é a cobertura espiritual, que ele é um mandador das nossas vidas. Eu cheguei a viver épocas na minha vida em que nós comunicávamos à liderança que nós iríamos trocar de carro. Isso já parte com um princípio de infantilidade, uma fé totalmente infantilidade, de um ser infantil. Porque fomos ensinados que ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Para começar, João, no Evangelho de João vai dizer, vós estão ungidos pelo cabeça que é Cristo, todos vós estão ungidos. Não existe mais essa diferença do sumo sacerdote, do sacerdote, hierarquia, eu estou falando, não existe hierarquia dentro do cristianismo. O cristianismo ele é linear. Não quer dizer que o pastor que se dedica ao ensino, que está estudando a palavra para trazer uma palavra de conhecimento para vocês, não quer dizer que ele não mereça a honra, um reconhecimento, mas não esse tipo de honra, de oferta de primícias, dessas bobagens que começaram a pegar de dentro da lei mosaica, lá de dentro do Antigo Testamento e começaram a trazer para os nossos dias. Falar em honra hoje dentro de um contexto religioso é falar em dar dinheiro para um pastor, é honrar ele. Mas quantos de nós aqui deve ser honrado? Todos nós somos iguais. O que eu tenho que você não tem? O que eu tenho de Deus? O que me faz mais superior a você que eu posso entrar no Santo dos Santos agora e você não pode? Você tem que simplesmente comprar um animal, trazer para mim ir lá aspergir o sangue daquele animal na arca. É isso que a gente está fazendo. É isso que a fé moderna, sincrética, hoje faz no meio evangélico, na sua grande maioria, aí, quase que 80%. Existe muita gente boa. Mas quase que 80% vive nessa mentalidade veterotestamentária, porque não entendeu a junção dos dois, que é perfeito. O Antigo Testamento ele se encaixa perfeitamente e é como uma música que não erra as notas. É aquela música linear, aquela coisa linda. Isso é o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se completa. Deus não mudou. Eu disse no culto passado, Deus não acordou num dia e disse assim, Jesus, eu esqueci de botar algo na Bíblia, eu vou ter que levantar lá o James, porque eu preciso que o James te entregue uma nova revelação. Gente, Deus ele é eterno, ele sabe de todas as coisas, não vai acontecer esse tipo de coisa. Então tudo que hoje vier revelação para vocês, messiânica, rejeita que não é de Deus. Pode rejeitar mesmo.
A gente tem que começar a ser bíblicos, nós temos que conhecer a Bíblia. E o livro de Hebreus, irmãos, ele vai trazer isso, ele vai dar para nós essa sistemática da fé. Nós vamos começar a enxergar a fé diferente, com outros olhos. Por quê? Porque eu começo a entender do sacerdócio da nova aliança em Cristo. Ele disse em Mateus 20, 25, ele disse, os maiores aprisionam os menores. Aí os discípulos queriam saber quem é que ia ser o maior do reino, né? Ou quem é que ia sentar à direita de Jesus. Jesus disse, entre vocês não será assim. Vocês vão servir os menores, vocês vão ser maior quando vocês servir os menores. Até o Zeca perguntou para mim sobre a parte de dar o tapa, né? Receber um tapa na direita e dar outro. Não, aquilo não é literal. Nós podemos nos defender, claro que podemos nos defender. Mas isso está falando de humildade, de entender o Evangelho, dizer, se tiver que sofrer o dano, eu sofro. Claro que ninguém vai apanhar quieto, né, irmãos? Por favor, pode se defender, chama a polícia. Mas acho que a melhor luta é aquela que a gente sai correndo, e não entra em luta. Porque a nossa briga, ela não é com punhos, não é com armas, a nossa briga é por defender a doutrina do Evangelho. O Evangelho está posto. Alguns vão dizer assim, mas Jesus precisa de defesa? Não, claro que Jesus não precisa de defesa. Mas eu e você precisamos defender o Evangelho. Judas vai dizer isso no capítulo 3, no versículo 1, e no capítulo 1, versículo 3. Ele vai dizer que nós devemos combater para guardar a sã doutrina do Evangelho. E quando eu entendo isso, eu já começo a desmontar a doutrina, essa doutrina falsa que foi criada de uns anos para cá, da cobertura espiritual e da doutrina da honra, de primícias e de tudo que vem da parte do judaísmo. Eu quero perguntar para vocês, tem algum judeu aqui? Não tem nenhum judeu. E mesmo que se tivesse um judeu no nosso meio, e ele falasse, eu sou um judeu cristão, ele não vai seguir o judaísmo. Porque o judaísmo era para aquela época. Tanto é que o escritor de Hebreus estava falando no primeiro século, para um monte de pessoas do primeiro século, está dizendo, eles davam o dízimo, porque existia alguém da tribo de Levi, mas nós estamos numa superioridade. E aí a gente vai ver lá em Atos depois como é que eram as ofertas, né? Eles não davam 10%, eles davam tudo. Aquilo, claro, foi um ato simbólico, irmãos. Para nós é um ato simbólico, aconteceu aquilo. Mas para nós entendemos o quê? A Bíblia própria está nos falando, não é mais uma alíquota de 10%, é toda a sua vida. Por isso que os discípulos, eles paravam naquela comunidade que eles criaram, todo mundo vendia suas posses e entregava aos pés dos discípulos, e a Bíblia diz que nada faltava entre eles. Não quer dizer que nós devemos fazer isso hoje, não é isso. A Bíblia não é um livro copiativo, a Bíblia é um livro para ser entendido, é uma narrativa. Ela não é algo legal, não é uma lei que eu vou jogar versículos isolados, fragmentos da Bíblia, e vocês vão entender como pode e não pode. Não, ela é uma narrativa, e eu tenho que entender toda a narrativa. Então aquilo estava nos apontando, né, agora eu vou dizer, estava nos apontando para o entendimento de comunidade, de já não é mais uma parte que santifica o todo. Eu já falei num estudo nosso, o dízimo ele foi criado para 10% santificaria todo o salário. Quando você fazia qualquer tipo de sacrifício para Deus, aquele sacrifício santificava o todo. Sempre foi assim no Antigo Testamento. Agora, Jesus, ele foi o sacrifício e ele nos santificou por tudo. Por isso que quando apareceu aquela oferta de contribuição financeira ali em Atos, apareceu eles dando tudo. Para nós simboliza o quê? Não é mais uma alíquota, é tudo. É tudo. Não quero que você vá lá depois e pegue o seu salário e dê tudo para a igreja. Não é isso. É a sua vida. É uma oferta de sacrifício. Voltamos aqui para o capítulo 5, irmãos. Eu já estou acabando. Ele vai dizer assim, ó, no 14. Portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote, vejam bem, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado nenhum. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Tem dois contextos aqui. Primeiro, que o escritor estava falando para pessoas que estavam sendo perseguidas, nós sabemos disso. Então ele está tentando animar o povo, dizendo, vocês, vamos lá gente,
Isso aqui, Jesus é superior, nós estamos numa nova aliança, a nossa vida não é mais terrena, não é desse mundo, a nossa vida vai ser com Cristo, é uma eternidade. E mesmo assim muitos estavam retrocedendo. Mesmo assim muitos estavam retrocedendo, mas para nossos dias, nós não vamos retroceder. Mas nós temos que começar a entender que o cristianismo hoje, o cristianismo no todo, ele está fragmentado. Ele não está limpo, ele não está completo, ele não está pleno. A mensagem que se prega, e eu falo muito isso porque a maioria de nós veio desses lugares. Então, se nós estivéssemos aqui, nascido numa teologia saudável, todos nós não estaríamos falando sobre isso. Mas ainda é necessário que nós desconstruamos algumas doutrinas erradas que a gente aprendeu no passado. Então, aqui nós começamos a entender que nós não temos mais um mandador. Eu não sou o chefe de vocês. Eu sou um irmão igual a qualquer um de vocês, que eu dependo de vocês e vocês dependem de mim. Porque eu entendo que a Bíblia diz que eu tenho que suportar a necessidade um dos outros. Eu tenho que carregar o fardo uns dos outros. Eu tenho que me dispor a carregar o seu fardo junto. Isso é honra. Eu honrar o meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que ser, quando se trata de mim e o meu irmão, eu trato ele superior a mim. É isso que a Bíblia vai dizer. Agora, no modelo de liderança do Antigo Testamento, não. Era uma história sacerdotal, era uma função específica para fazer, e somente aquela pessoa. Vocês conhecem a história da Arca da Aliança, que quando Davi foi buscar na primeira vez, eles não observaram a lei, fizeram tudo errado, e uma pessoa que, eu não vou recordar o nome, uma pessoa que foi colocar a mão na arca, sem a preparação, e ela não era da tribo de Levi, ele foi morto na hora. Era um amigo de Davi. Porque a lei era assim, ela apontava o pecado e matava, Jesus, ele foi apontado os nossos pecados, ele foi morto, reviveu e está conosco hoje. Quando Deus olha para nós hoje, Deus não enxerga mais a nossa vida, Deus enxerga a vida de Cristo em nós. É isso que a Bíblia vai dizer, nós não estamos mais na nossa vida. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu levo na fé do Filho de Deus. Eu já não as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se nós viver nessa mentalidade, a gente bloqueia, a gente consegue barrar as falsas doutrinas que atrapalham as nossas vidas. E que atrapalharam por muitos anos, famílias. E para nós encerrarmos aqui, essa semana eu tive muita conversa, muitas pessoas procuraram, e com o mesmo assunto, parece que é Deus nos orientando, né? Sobre estar desviado, até mesmo pastores me procuraram essa semana, falar, estou numa confusão, estou desviado, e aí a gente com paciência, a gente começa a trazer luz da Bíblia para essas pessoas, a gente começa a tirar aquele peso, porque irmãos, quando eu faço algo, e vocês vão entender muito rápido, hoje vocês sabem que a gente anda junto, mas vocês sabem que existem várias vertentes dentro da teologia, ou dentro da tradição cristã que a gente chama. Então existe hoje a teologia reformada, o pentecostal, o metodista, o luterano, e cada um é uma vertente, todos eles são nossos irmãos, amém? Todos esses aí são nossos irmãos, vão morar no céu conosco. Eu eliminei o neopentecostalismo, depois eu falo por quê. Mas todos esses aí, pentecostal clássico, nossos irmãos. São pessoas que são extremamente instruídas dentro da teologia pentecostal, que não tem falsa doutrina. Só que o pentecostalismo hoje também está cheio de neopentecostalismo, cheio do sincretismo. Mas quando eu faço assim, eu digo assim para vocês, a nossa igreja aqui, nós seguimos essa linha aqui, só nós é a verdade. A nossa aqui, a nossa bolha é a verdade. Se tu sair dessa bolha aqui, tu está desviado. Eu estou sendo desonesto com vocês. Por isso que eu sempre, quando nós montamos a comunidade, eu disse para as pessoas, ninguém é obrigado a permanecer, sai a hora que quer, entra a hora que quer, mas eu quero ir na igreja do Joãozinho, vá na igreja do Joãozinho, tu é livre, não depende de mim, nós somos amigos de irmão de fé e nos amamos, mas não existe uma obrigatoriedade, porque desde o início, faz um ano que nós estamos pregando, eu estou sendo totalmente transparente, e estou sendo totalmente honesto com vocês, não estou sendo desonesto, porque o neopentecostalismo fazia o quê? E uma parte do pentecostalismo fazia o quê? Não falava das linhas teológicas, não falava da tradição cristã, que existia outros irmãos, falava assim, nós é que somos detentores da verdade.
E quando a pessoa se deparava no meio daquilo ali e já não concordava com alguma coisa, a pessoa automaticamente já tinha aquela cultura na cabeça, eu estou desviado, porque eu não consegui me encaixar lá dentro. Só que aquela pessoa, eu conversei com uma pessoa essa semana e eu disse, cara, tu saiu de uma tradição cristã, eu vejo Deus na tua vida, o jeito que tu fala, que tu trata a tua família, os teus filhos, tu só não se encaixou nesse meio, mas existem várias tradições cristãs que tu pode estudar e escolher para onde tu vai. Tu não está desviado, meu irmão. Aí ele falou, é verdade? Eu falei, claro que não. Não está desviado. Desviado é apostatar da fé, é rejeitar a cruz de Cristo. Mas uma pessoa que vem com uma agonia no coração, dizendo assim, pastor, eu estou desviado, essa pessoa não está, ela está com temor de Deus. Ela só está confusa porque naquele ambiente que ela nasceu na fé, aquele ambiente foi totalmente desonesto com ela e disse para ela que a verdade absoluta é ali. Não, irmãos. Hoje nós caminhamos na teologia reformada, o nosso andamento de culto é carismático, o nosso andamento de culto é bem próximo ao pentecostalismo, mas a nossa teologia é reformada. Mas um dia no neopentecostalismo eu passei pela mesma situação que algumas pessoas passam. Um dia eu fui me aprofundar na Bíblia e dizer, não, mas essas práticas que estão praticando lá não condiz com o Evangelho de Cristo. E todos nós pensamos assim, mas eu estou sendo rebelde agora. Estou sendo rebelde porque eu estou pensando em contrário, mas a gente luta contra isso. Eu estou falando a linguagem de todo mundo aqui. A gente luta contra aquilo ali, porque eles não foram honestos com vocês. Por que desde o início eu falo, irmãos, nós temos várias teologias, nós temos várias linhas de ações, existe 2000 anos de cristianismo, as teologias são para sistematizar algo para a nossa vida, para facilitar o entendimento, mas eu não me adaptei na teologia reformada, existem outros irmãos, vá procurar uma outra igreja, mas você se sair daqui, não está desviado, você só não se adaptou a esse tipo de linguagem, foi o que aconteceu com nós no neopentecostalismo, com a maioria de vocês. E eu disse para esse pastor que ele estava confuso, e ele disse, é verdade, irmão, eu não estou então. Eu falei, claro que não, cara. Vai estudar teologia reformada, vai estudar outro tipo de teologia que tu vai ver que tu vai te encaixar. Tu tem temor de Deus aí dentro. Mas quantos de nós, e eu falo isso para os jovens, que eu fui líder de jovem por muito tempo, quantas vezes nós, por olhar algum tipo de atitude de um jovem na igreja ou fora da igreja, dizer, aquilo lá não tem nada de Deus, vai estar desviado, porque ele não se encaixou nos padrões morais daquela comunidade ali, ou daquela teologia. E nós jogamos nós demos, desculpa a palavra, a gente deu vários pés na bunda de vários jovens para a rua, porque eles não se encaixaram nos padrões morais não bíblicos, mas dos nossos padrões morais, como a bobagem da corte, como qualquer outro tipo de coisa que foram criadas. Depois, se você quiser saber sobre a corte, eu trago todo o estudo aqui, mostro quem foi o pastor, ele apostatou da fé, ele já acabou se matando depois, antes de se matar ele pediu perdão pelo livro que ele escreveu, e depois disso os brasileiros foram lá, pegaram esse livro nos Estados Unidos e transcreveram, eles traduziram para o português, e muitas igrejas aplicam essa doutrina, que é uma doutrina que não tem absolutamente nada na Bíblia. Então, quando nós começamos a entender a verdadeira junção do antigo com o novo, para nós não tem mais, não entra mais falsa doutrina. E você que está nos ouvindo em casa, não entre num colapso de dizer assim, mas então eu estou desviado porque eu não estou concordando com a minha liderança. Não, irmãos, é que na verdade eles, com mecanismos de defesa, de aprisionamento de pessoas, não foram honestos com você. Não foram honestos em dizer, você pode se adaptar aqui ou não. Ontem nós conversávamos com um casal de pastores aqui em casa, e eu falei para eles que, para eliminar esse tipo de problema, quando as pessoas vêm para a nossa comunidade e querem conhecer, eu tenho aquele programinha no computador ali que a gente fez, né? Com o estatuto da igreja, com a forma da teologia que a gente segue, como é que a gente se movimenta. E eu digo para ele, cara, é isso aqui, tu quer continuar? Não me encaixa. Então tá, Deus te abençoe, existem outras coisas. Mas se quiser andar com nós, fica livre. Não, a nossa teologia é assim. Aí pergunta, como é que é o andamento do culto? É assim, assim, assim. Nós queremos nisso, nós queremos assim, assim, assim. E isso é ser honesto com as pessoas. Não é criar mecanismo de manter todo mundo aprisionado aqui, só para manter um lugar cheio, porque hoje essa parte de manter lugares cheios, para manter estruturas, é o que eles não são honestos do Evangelho. Eles não são honestos nem com eles mesmos, porque muitos que estão pregando, eles sabem da verdade,
E eles não falam a verdade, porque a verdade, ela vai fazer com que pessoas como eu e você, nós chegamos a nossa racionalidade, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, que nós devemos ter um culto racional, e nós vamos ter livre acesso a pensar. Não é mais manipulado pelo pensamento de um sumo sacerdote do modelo do Antigo Testamento, travestido de pastor ou de apóstolo. Vocês estão entendendo essa mensagem? Vocês estão entendendo a importância dessa mensagem, do entendimento dessa mensagem? Porque a maioria de nós, a maioria, irmãos, aí eu falo com dor no coração, a maioria o que está lendo de Bíblia é o que está acontecendo no culto hoje. Isso eu falo de todas as igrejas. A maioria da massa das pessoas, o que sabe de Bíblia é o que escutam do pastor. Não param para ter um momento de devocional, de leitura da palavra. Então fica muito fácil de ser desonesto com vocês. É barbada de ser desonesto. Porque a gente olha, e na primeira conversa eu lanço uma sementinha do James, aí eu vejo, eu falo um versículo errado, o James não me corrige, isso aí caiu, patinho, porque não está lendo Bíblia, só está precisando da James. Eu digo, patinho, caiu. Eu não faço isso, tá, irmão? Não faço esse tipo de teste. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Por isso que a gente está falando faz um ano. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Eu não estou sendo desonesto com vocês, eu estou pregando o Evangelho. Estou pregando o Evangelho de Cristo. E hoje, no capítulo 5, no capítulo final do 4 e uma parte do 5, nós desconstruímos, pelo menos essa era a intenção nossa, de desconstruir o que é um pastor travestido de sumo sacerdote e realmente a verdade do Evangelho sobre uma liderança eclesiástica saudável, que é totalmente transparente com vocês. Vocês estão entendendo isso? Amém? Irmãos, é extremamente importante a gente entender, eu já vou encerrar aqui. Aí Paulo vai falar aos Timóteos, capítulo 2, versículo 3, que nós não temos mais uma hierarquia sacerdotal. E depois Jesus vai falar nos evangelhos, Pedro, Judas vai falar sobre isso, Timóteo fala sobre isso, todas as cartas do Novo Testamento e todos os evangelhos vão dar ênfase a isso. Nós não somos judeus, Cristo morreu por uma salvação universal. Não é que Cristo morreu por todos, mas Ele morreu pelo mundo. E aí, Mateuzinho? Mateuzinho está todo suado. Isso é extremamente importante, irmãos. Amém? Amém? Está todo mundo quieto? Vamos se colocar de pé? A gente já está encerrando. Hebreus mexe com a nossa fé. Hebreus mexe com a nossa doutrina. O livro de Hebreus ele é extremamente importante para o entendimento do todo. Eu não sei essa semana quantas vezes eu reli do capítulo 1 até o capítulo 7. Capítulo 1 até o capítulo 7. Eu parava toda hora, gente, eu não gastava 5 minutos para ler do capítulo 1 ao capítulo 7. Se você pegar o livro de Hebreus, é bem fininho. Vocês não vão gastar 15 minutos para ler o livro de Hebreus. Leiam e releiam. E tirem as suas conclusões, não aceita tudo que eu falo. Pode me chamar depois, Google, eu não entendi isso aqui, ou talvez eu entendi errado. Vamos conversar, gente. Vou voltar a dizer, só mais um minutinho aqui. Vou voltar a dizer, eu não tenho interesse nenhum na vida de vocês. Financeiro, não tenho interesse de ter uma mega igreja, não é o meu interesse. O meu interesse é pregar o Evangelho e fazer de você pessoas livres, emancipadas, que pensem com a sua própria cabeça. Que ninguém possa diminuir a sua fé por você não estar fazendo práticas religiosas dentro de um lugar. Ninguém tem autoridade para diminuir quem você é em Cristo, porque não foi as suas obras, foi as obras de Cristo. Mas por muitos anos eles falaram, não, tu não tem isso, tu não tem aquilo, tu está desviado, porque eu não estou cumprindo um ritual litúrgico dentro de um lugar. E o que acontece dentro desse lugar da igreja é muito menos importante do que viver o Evangelho lá fora. E parece que nós estamos pregando coisa nova, não é coisa nova. Estou falando que Paulo falava 2 minutos atrás, eu estou falando que Lutero, Calvino e todos os reformadores falaram há quase 500 anos, mais de 500 anos. A igreja brasileira ainda vai passar por uma grande reforma. Eu acredito que vai passar por uma grande reforma doutrinária.
uma reforma bíblica. Vamos participar com o papai aqui? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco em casa. Muito obrigado. Compartilhe essa live aí se você quiser. Que Deus te abençoe. E no sábado que vem a gente divulga qual é o lugar que a gente vai estar. Deus abençoe.